Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo aqui notícias sobre esta política que hoje é um dos assuntos mais comentados e mais polêmicos do Brasil. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Link do canal oficial vai estar logo na descrição. Pessoal, já peço a vocês que se inscrevam, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando a vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, vai chegar diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E peço a vocês também, pessoal, que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Boa noite, senador. Seja bem-vindo mais uma vez aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Estou aqui às ordens diretamente do Senado Federal. Bom, a gente segue falando dessa reunião que ocorreu hoje pela manhã em Brasília, senador. E eu quero perguntar o que o senhor espera da reação, da atitude de Rodrigo Pacheco diante da apresentação dessa lista de pautas da reunião de hoje. O que esperar de Rodrigo Pacheco a partir de agora, senador? Olha, esperar uma posição mais firme, que relembra um pouco aquela toada que ele teve, que deu sinais de esperança para os brasileiros a partir da deliberação que fizemos sobre a limitação das decisões monocráticas, a PEC 8, que nós vencemos por 4 votos no ano passado, e ele conduziu isso, né? Mas com os últimos acontecimentos, a gente percebe aí que a coisa degringolou, né? O Senado se rebaixou novamente, vinha se levantando, e eu acredito que nós estamos chegando à hora da verdade, né? Nós estamos no bicentenário da Casa Revisora da República, é o ano do seu bicentenário, e o que nós vamos tentar, eu estava lá com o senador Rogério Marinho, senador Hamilton Mourão, senadora Tereza Cristina, senador Marcos Duval, que é um senador zumbi, né, sem rede social, sem poder dar entrevista. Quando eu falo isso, eu estive agora nos Estados Unidos com parlamentares lá no Capitólio, do Partido Republicano, eles não acreditam nisso. Quando a gente fala para a imprensa também, que nós tivemos a oportunidade de fazer algumas entrevistas sobre o que está acontecendo no Brasil, o pessoal é difícil entrar na cabeça que tenha esse tipo de aberração com jornalistas, passaporte retido, conta bancária congelada, sem rede social, que é o seu instrumento de trabalho, plataforma saindo do Brasil, como a gente teve aí, que não estão querendo, que não se submetem a ditadura da toga que a gente vive no Brasil hoje. Então, nós estamos vivendo um caos institucional que está chegando no momento da decisão, né? O que não pode é ficar do jeito que está. O senador presidente Rodrigo Pacheco foi muito receptivo, foram quase 2 horas de conversas, e a gente espera que ele perceba a responsabilidade nesse momento, da posição do seu cargo, e traga de forma objetiva medidas, como, por exemplo, já que ele tem uma boa interlocução institucional com o ministro Alexandre de Moraes, que se tenha um bom senso aí para o afastamento, se declarar suspeito, né? Porque esses inquéritos sem fim, inclusive alguns que ele se diz vítima, né? Que ele se confessou como suposta vítima, ele não tem condições, pelo ordenamento jurídico do Brasil, de continuar à frente. Então, para pacificar de verdade o Brasil, que a gente vê, começa a cair as máscaras de quem quer e de quem não quer, né? Eu acredito que o encerramento desses inquéritos é fundamental para a pacificação do Brasil, que tem um alinhamento ideológico hoje entre o STF, pelo menos boa parte dos ministros, político-ideológico, que é um tribunal político majoritariamente, com o governo Lula, que é um governo sem nenhum tipo de planejamento para o Brasil, de programa,
o seu único espírito é de vingança, de revanche, o que tem deixado muito brasileiro de cabelo em pé com relação a isso. Augusto. Senador, muito obrigado pela entrevista, boa noite. É um prazer sempre conversar com o senhor. O que me espanta ainda, senador, é um número pequeno de senadores indignados com o que faz o ministro Alexandre de Moraes, já que, embora todos os alvos sejam vinculados à oposição, são medidas que configuram a intromissão de um poder no outro, o confisco de atribuições de um poder pelo outro. Os que não se revoltam com isso, a paralisia desse pessoal se deve ao medo ou à falta de consciência de que isso é uma coisa inconstitucional? Vamos lá, Augusto, a honra é toda minha. Você foi no ponto que hoje foi uma das pautas prioritárias que a gente colocou, que é a interlocução do presidente do Senado com o presidente da Câmara, né? As duas casas funcionam juntas para matérias importantes. Por exemplo, nós votamos a questão das decisões monocráticas e está parado lá, sem perspectiva. O que a gente ouve aí são acordões falando que não vai deliberar isso, né? E tem o fim do foro privilegiado, que é a trava desse mecanismo famigerado, né, que faz com que um poder proteja o outro, né? E aí você tem proteção mútua de autoridades, dos donos do poder no Brasil, porque os processos de senadores e processos dos seus correligionários estão onde? Estão nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E os processos de impeachment de ministros do STF, que tem mais de 60, 60, estão onde? Estão aqui no Senado Federal. Então não anda por causa do foro privilegiado. Na hora que, e olha a coisa importante, há 5 anos o Senado Federal já votou para acabar com esse absurdo desse foro, que só no Brasil tem os milhares de cargos com essa prerrogativa, com esse privilégio, né? Agora, na hora que a gente acaba com o fim do foro lá na Câmara, basta votar lá, esses processos de autoridades, de deputados, de parlamentares, de senadores, caem para a primeira instância, pelo menos sai das mãos dos ministros do STF, e se tem fôlego para ir fazendo dentro do ordenamento jurídico, né, que hoje não tem um Estado democrático de direito no país, não é observado isso, não existe justiça hoje no Brasil. Esse é um sentimento preocupante que a população já está entendendo, né? E isso sai e vai ter tempo para os parlamentares se defenderem, e aí saem das garras de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então isso vai quebrar o mecanismo de autoproteção, e foi um dos pedidos que a gente fez de interlocução como presidente do Congresso, não apenas do Senado, mas presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, para que ele encontre uma solução para votar. O que a gente quer é votar. Se perder, perdeu, né? Mas tem que votar, não pode ficar engavetado uma coisa que pode fazer a redenção do Brasil nesse momento delicado da nossa história, que a sociedade, de forma legítima, tem cobrado dos seus representantes. Quando você pergunta, e cadê os outros parlamentares, eu posso dizer para você também que hoje foi um dia atípico, ainda estamos de recesso oficialmente. A partir de amanhã começa o trabalho, e na próxima semana é que vai ter deliberações com pautas. Então o pessoal está chegando, e a gente percebe muitos já com um sentimento diante de todos esses abusos, diante dessa caçada implacável a um espectro político-ideológico que a gente vive só de um lado no Brasil, né? Muitos estão começando a acordar com relação a essa ditadura que a gente vive na nossa nação. Nós estamos conversando com o senador Eduardo Girão, ele que participou hoje de uma reunião com outros senadores da oposição, com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Ana também tem uma pergunta para o senhor, senador. Boa noite, senador. Obrigada pela entrevista mais uma vez. Que bom ter o senhor aqui com a gente.
Senador, o senhor usou a palavra bom senso, né? Que o senhor e todos aqueles que estiveram na reunião com o Rodrigo Pacheco hoje, que o Rodrigo Pacheco tenha bom senso. Mas, senador, eu acho que bom senso ele já foi extinto há muito tempo, né, no Brasil, aí junto com a ordenação jurídica, que está absolutamente morta. E nós temos, senador, um sistema de freios e contrapesos que parece que não está funcionando mais. Conversas, reuniões, eu acho que isso tudo faz parte do cenário político de qualquer nação. Agora, o senador Marinho disse que impeachment só é sacado em último caso. Mas quando é o último caso, né? Qual a barreira desse desordenamento jurídico que nós já estamos vivendo? E aí a minha pergunta, senador, é se esse sistema de freios e contrapesos não funciona mais. O impeachment não é pautado pelo senador Rodrigo Pacheco. Existe alguma outra arma para que nós voltemos ao norte jurídico? Alguma outra arma, seja uma obstrução ali no plenário de vocês? Porque, senador, o sistema não está funcionando e, né, como já mencionamos aqui, o foro por prerrogativa de função deixa muitos parlamentares reféns do Supremo Tribunal Federal. E o que pode ser feito ali em plenário? Uma obstrução não seria uma arma justa para colocar mais pressão? Vamos lá, Ana Paula. Em primeiro lugar, uma alegria também estar conversando com você. Eu sou um otimista por natureza, né? Eu acredito que a percepção já é de que a gente precisa ter uma definição. Do jeito que está, não dá. Não adianta a gente falar em nome de democracia, encher a boca para falar e ver o que está acontecendo diariamente no Brasil. Mas eu acredito na capacidade, sim, de percepção mínima, de reflexão, né? Principalmente de quem tem conhecimento da Constituição, de quem é jurista, das pessoas de bem, né, desse país, que eu acho que já passou da hora de se manifestarem, porque podem exercer influência, né, sobre os que são os donos do poder hoje no Brasil, né? A academia, a gente vê, graças a Deus temos vocês, né, e poucos outros veículos que estão se posicionando de forma independente. Olha o que a gente quer, independência, levando luz a isso. E eu acredito que é um choque de realidade, depois de uma conversa que nós tivemos hoje, depois de o parlamentar que vai na esquina, que vai no mercado, que vai numa feira e ouve da população, independente se é de direita, de esquerda, não importa se é contra o governo, existe um sentimento na sociedade hoje de perseguição. As pessoas estão vendo o que está acontecendo, né? Então, eu acredito que nós temos esse caminho. Vamos esperar a posição do Rodrigo Pacheco, que ouviu atenciosamente, né? Quero relembrar que nós ganhamos a questão das decisões monocráticas por poucos votos, e ele teve uma posição ali importante. Como também essa PEC das drogas, você que é uma conhecedora do tema, sabe do estrago que vai ser se descriminalizar o porte de drogas no Brasil. Você vive na Califórnia e sabe como é que estão as ruas aí. Nós não queremos isso para o Brasil, e o presidente Pacheco foi firme na defesa do papel do Congresso Nacional, que é ele que tem que legislar, e que nós já deliberamos 2 vezes sobre isso, né? E ele encaminhou uma PEC para deixar muito claro, e está tramitando. Hoje se comprometeu a colocar em votação também. Então, eu vejo que essa questão do impeachment é uma arma que se tem, que não temos votos ainda, vamos perceber nas próximas semanas, fazer uma análise, mas eu acredito que é constitucional, né? É algo que está previsto que só o Senado pode fazer e não depende de Câmara, dos deputados, diferente das decisões monocráticas, diferente do foro privilegiado, um impeachment e uma CPMI, aliás, CPI também, que está lá do deputado Marcel Van Hatten, para ser deliberado na Câmara dos Deputados, e quem sabe
pode ser feita alguma coisa similar no Senado ou junto com as duas casas, são caminhos constitucionais para que a gente possa colocar ordem na casa. Porque o Brasil hoje vive algo surreal. Senador Silvio Navarro também tem uma pergunta. Estamos sem o áudio. Não sei se o áudio do Silvio estava fechado. Vamos tentar novamente, Silvio. Não, enquanto a gente tenta restabelecer. Piotr, tem mais uma pergunta? Senador, boa noite, seja bem-vindo. É isso aí, pessoal. Tive que cortar ali só porque, né, iria ficar muito grande o vídeo. Se vocês quiserem acompanhar ele completo, estará lá no canal do Revista Oeste. Na plataforma do YouTube, é só colocar ali em pesquisar Revista Oeste. O vídeo vai estar lá para vocês acompanharem toda a entrevista. Pessoal, o que o Girão falou ali, né, está certíssimo, corretíssimo, só que não devemos só ficar na conversa com o Pacheco. É dar uma data para ele, né, fazer determinada ação, né, cobrar todos os dias, porque não adianta nada você fazer reunião, só que não colocar nada do que está acontecendo, nada do que foi pregado na reunião em prática, né? E assim, cobrar Pacheco e Lira, porque são as únicas pessoas ali em Brasília que pode parar tanto, né, a intromissão, né, do Supremo, quanto para essa perseguição, né, a senadores de direita, a deputados de direita. Então, assim, tem que cobrar, tem que fazer mais reuniões e cobrar o que está debatendo, o que está sendo debatido ali dentre eles, né, na reunião, né. Sabemos aqui que o Pacheco até hoje e o Lira não fizeram nada sobre a intromissão do Supremo, né, em investigar um parlamentar, né, deputado, sem, né, avisar ao presidente de determinada Câmara e determinada Senado, né. Não avisou, né, por exemplo, fizeram uma operação contra Carlos Jordi, e não disseram nada a nem o presidente do Senado e nem ao presidente, né, da Câmara, né, Arthur Lira, Câmara e Senado, Pacheco. Então, assim, eles deveriam tomar atitude sobre isso, avisar que da próxima vez não pode haver uma próxima vez, porque assim eles irão tomar providências, porque está na Constituição. Isso não é só uma regra básica, né? Está na Constituição que você tem que seguir ela, né? Avisar aos presidentes de determinadas ali, né, setor, né, o que está acontecendo, o que vão fazer com algum parlamentar dali de dentro da Câmara ou do Senado. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito. Desde já agradeço. Valeu!